Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos fiscalização de obras públicas. Professor Rogério, quando na introdução, na sua apresentação, você disse que precisávamos pensar melhor a cidade, me veio à cabeça, e evidentemente com a tragédia que começamos o primeiro bloco, de Zé Aparecido Santos, um ativista crítico do trânsito em Belo Horizonte, parceiro antigo do meu programa Tribuna Livre, junto com o Paulo Azeredo na Rádio América, de dizer que o trânsito em Belo Horizonte ele não é pensado, ele é imposto. O que falta para as pessoas terem uma consciência, e eu estou dizendo não só dos agentes públicos, mas nós, enquanto eleitores e pessoas que vivem essa cidade, o que é possível fazer para poder educarmos melhor novas gerações para esse planejamento urbanístico? É um processo da humanidade. A humanidade vem se desenvolvendo e principalmente em cidades. E as cidades são cada vez mais complexas. E essa complexidade, eu acho que isso escapa por causa da pressa do dia a dia. As pessoas não prestam atenção naquilo que elas precisam estudar, aprender como conviver. É tão natural, faz parte da evolução da humanidade, que as pessoas não se preocupam muito com como que aquilo se dá. As pessoas se preocupam muito com a vida delas. E elas vão para a cidade porque elas sabem que elas estão num grupo maior e que esse grupo maior vai facilitar a vida delas, mas elas continuam pensando só na facilidade delas. A gente é civilizado e é uma coisa que tem uma educação. Assim, você não faz certas coisas em público porque você sabe que aquilo pode atrapalhar a sua vida no futuro. A cidade é da mesma forma, a gente precisa pensar que a cidade tem um movimento como um todo e ela tem esses eixos todos. A mobilidade, por exemplo, que agora está na moda, só ficou na moda agora que nós estamos imobilizados, né? Agora que a mobilidade está parada, todo mundo começa a falar da mobilidade. Isso, para mim, é o sintoma dessa falta de... A gente não está prestando atenção naquilo que a gente deveria prestar atenção. A gente presta atenção na frente do nariz e esquece que um pouco mais à frente vai ter problema. Mobilidade é um desses casos em que o planejamento precisa ser feito a muito longo prazo, de forma muito abrangente e de forma muito menos pontual, muito menos setorizada. Assim. Não se pode pensar de forma objetiva, um canto só, é preciso pensar o sistema como um todo, e ele muda o tempo todo. Né? Wilson, existem as hipóteses, e aí no círculo de vocês, sobre a real razão do viaduto ter caído e o que poderia ter sido evitado? É tão evidente um viaduto que cai, Messi passou ali embaixo, Robin da Holanda passou ali embaixo, e as duas pessoas anônimas que morreram e que ceifaram famílias, tristeza plena para essas pessoas. É evidente o que estava errado? Para nós, a engenharia, se for o Messi, o Cristiano Ronaldo, um menino indigente, a morte, o significado da morte, desculpa a sinceridade, ela é traumática, né? Sim. Então, acho que qualquer pessoa envolvida no processo da obra do viaduto, alguém tem uma responsabilidade que não deve... Tanto que tem várias pessoas indiciadas. O que ocorre no Brasil, na realidade, que existe uma falha, eu acho que é meio recorrente, inclusive o professor já mencionou isso também, que a gente já comenta insistentemente, é o alerta. Nada que acontece de repente. Sempre surge uma trinca, sempre surge um aviso, um estalo. A gente tem avisos, né? Dentro da engenharia, né? Inclusive edificações. E no viaduto também já foi comprovado de pessoas que eu vi estalos à noite. O viaduto dava uns rangidos que davam de movimentação. Se a questão foi sondagem, foi projeto, se foi o fiscal que não conferiu a ferragem, se foi a qualidade do material empregado, o tempo de cura da concretagem. Tem tantas hipóteses dentro da engenharia que têm que ser levantadas, mas que permitem uma apuração. Isso, um bom laudo pericial, com partes, chega-se a conclusões. Obviamente, como por ser uma obra pública, existe alguma
algum entrave, porque realmente tinha pressa na execução. Às vezes foi queimada alguma etapa da execução da obra, né? Da cura do concreto, de desformar ou de fazer as sondagens, esperar o corpo de prova das sondagens, para saber até que ponto você se coloca um tubulão. Hoje, a engenharia nova comete erros que a gente, como fiscal da velha guarda, né? Desculpa o termo. A gente entrava dentro dos tubulões, a gente conferia as ferragens, a gente não delegava isso para terceiros. Wilson, faz uma ferragem menor em nome do capital, porque a ferragem menor ela é mais barata? Compra-se ferragens, é isso que eu te falo, a gente não pode, não foi ainda oficializado, né? Mas que você pode ter um erro, inclusive na distribuição da ferragem, ou na colocação de estribos da ferragem. Isso pode ser um erro que o encarregado de obra começa. Ele não é responsável por ler o projeto. Eu fiz chaminé de 100 metros de altura, em Raposos, com oscilação, pela antiga Morro Velho, atual ângulo. O engenheiro tinha que subir lá em cima. Não tinha essa do encarregado ou do técnico fazer esse trabalho. O engenheiro era o responsável por conferir e autorizar a concretagem. E a gente tinha que fazer turno de 3 horas, comprometia até os estudos e a saúde da gente, na época. Um engenheiro de Minas hoje aposenta com 15 anos de trabalho, mas ele tem que conferir a ferragem, o processo. A mina cai, a mina é um acidente, as próprias estradas hoje, você tem viadutos enormes. Você tem a Ponte Rio-Niterói, que é um caso, que é um retrato do Brasil, o Cristo Redentor, que eu fiz responsável pela restauração do patrimônio, que é riquíssimo. Em uma situação inóspita, né? Ué, olha a altura, a visibilidade, feito em pastilha, feito em concreto, feito... E é uma coisa Federico, eu vejo deslumbrante. que você concorda com o professor Wilson. Nos ajude nesse processo. Troca a ferragem em nome do capital? Não, não é que troca. isso Desculpa a aí. interpretação. Não é que troca, é que o responsável pela compra e pela colocação tem que ser um engenheiro. Sim. Não pode ser delegado para outro funcionário da empreiteira, vamos chamar assim. Dentro do laudo da Polícia Civil, que a gente teve acesso já, que foi um laudo que já foi concluído, né? Esse laudo ele não explicita essa como uma das causas possíveis, seria diminuição do diâmetro da ferragem. Não seria essa uma das causas indicadas por eles. Eles indicam diversas causas que contribuíram, né? E como o professor Wilson falou, essa questão é bem evidente. Um acidente desse tipo, ele ocorre devido a mais de um fator, e não a um fator único. Então, alterações de projeto, não é? Talvez falta de contato entre o pessoal da obra e o projetista, como foi o lançamento desse concreto, qual que era a qualidade do concreto. Então, eles aventam várias possibilidades, né, que contribuíram para uma possível, para essa ocorrência final. Né? Inclusive, na hora que o laudo da Polícia Civil relata que na hora que eles estavam tirando aquelas proteções que seguram ali o viaduto, eles começaram a tirar essas proteções e aí escutaram, né, eles começaram a sentir que aquilo estava cedendo, os funcionários que estavam ali em cima. Né? E mesmo assim continuaram. Foi um aviso naquele momento que deviam ter parado. E mesmo assim continuaram. Agora, então, por ser multifatorial e por ter tanta gente incluída, um viaduto que caiu e que ficarão impunes essas pessoas, vocês acham? Eu acredito que não. Eu acho que existem já processos em andamento aí na área civil, na área criminal. E eu acho que eles podem demorar um pouco, mas não acredito que isso ficará impune, não. Acho que é um caso que tem sua relevância, né? E até por conta disso ele vai ter um ponto final nessa história. O problema, eu acho que nem é esse. Eu acho que o problema nosso maior são os outros diversos casos em que nós temos obras paralisadas, não concluídas, por falta de planejamento. Então, rios de dinheiro que se coloca para fora simplesmente pela falta de planejamento. E não é um problema da execução da obra,
de como ela está sendo feita, do aço, do concreto, da gestão da obra. Não, é um problema que se originou lá do planejamento e não tem o que fazer. Ela está fadada a dar errado. Sim. A nossa produção, Wilson, Rogério, Frederico, a nossa produção entrou em contato com a Ana Cristina, que é presidente da Associação de Moradores da Avenida Pedro I, e ela coloca dessa forma: as pessoas que foram atingidas pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes entraram com ações de danos morais e muitos ainda não receberam. Houve uma audiência pública na qual o secretário de Obras, José Valadão, firmou um compromisso de que todos os problemas seriam resolvidos, mas não é o que temos visto na região. Os moradores e comerciantes continuam prejudicados com o acordo feito com a Prefeitura de Belo Horizonte e a Sudecap. Toda a extensão da Avenida Pedro I está sendo refeita, mas ainda vemos uma deficiência na sinalização e no trânsito que está sendo desviado. E aí, se pensarmos no que você colocou, né, Frederico, assim, o tempo em que esse trânsito ficou parado, os comerciantes que ali perderam as suas lojas, os seus restaurantes, ainda continuam com os prejuízos. E os responsáveis pelo acidente só fazem propostas e não colocam em prática nenhuma delas. O caos continua instalado e a PF ainda descobriu que 500 milhões de reais foram superfaturados nessa obra. A punição dos culpados ainda não se efetuou. As famílias das pessoas mortas na queda do viaduto ainda não foram indenizadas. E a situação continua a mesma. O IPTU das pessoas continua sendo cobrado e seus nomes, quando não pago, indo para os serviços de proteção ao crédito. É com essa fala que eu termino o segundo bloco e daqui a pouquinho voltamos para o terceiro e finalizarmos esse debate.